Se nós usar uma visão espiritual, nós podemos dizer que é a fé dele que cura. É o que Jesus falava, o médico dos médicos falava. A sua fé te curou. Porque tudo que nós precisamos existe aí já dentro de você. Por isso que a terapia funciona. Então a profissão de terapeuta, ela exige esse tipo de conhecimento. Ah, mas e a técnica? Você vai... É psicanálise, é terapia comportamental, é humanista, é hipnose. Se você não conhece o ser humano, se você não sabe dessas coisas, se você não tem um conhecimento mínimo de filosofia, de sociologia, de antropologia, de psicologia, você não entende o ser humano. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar início à nossa jornada do terapeuta 9K. Vamos falar da profissão terapeuta. Ontem nós não tivemos por aqui, eu tinha um compromisso aí que já estava agendado, mas hoje vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos. O pessoal já está entrando por aqui, já chegou o Claudio Miro, Ângela Menezes, sejam bem-vindos. Então a profissão de terapeuta, conforme a gente vem estudando, ela é uma profissão diferente de todas as outras, né? A gente encara isso por conta dessa diferença, né? Quem já é terapeuta tem essa sensação, e as pessoas falam, né? Bem antes de eu ser terapeuta, eu escolher ser terapeuta, ou ser escolhido para ser terapeuta, né? Porque não é uma profissão, ela é mais que isso, né? É uma missão, eu acho, né? Que é uma questão que você tem que ter um preparo, você precisa de habilidade técnica, né? Você precisa aprender um método, uma técnica, para você seguir ali um caminho. Mas não é só essa preparação do terapeuta. Você precisa se transformar num terapeuta, né? Porque outra profissão qualquer que a gente pode imaginar, sei lá, um engenheiro, um advogado, um professor, você exerce aquela função quando você está lá. E o terapeuta não. O terapeuta ele tem que ser terapeuta, ele tem que ter uma vida de terapeuta, tem que andar como terapeuta, pensar como terapeuta, né? Que não basta você ter habilidade técnica só. Precisa de um preparo nesse sujeito, na essência, na alma, no âmago, no cerne, na natureza desse sujeito. Porque, conforme eu falei nas outras aulas, e eu vou continuar falando disso, porque isso é fundamental, né? Então, para ser um terapeuta, você precisa obedecer a alguns pré-requisitos. O primeiro deles é você ter passado por um processo terapêutico, você ter experimentado esse programa de autoconhecimento, esse lugar que a gente tem que olhar para dentro. Você tem que ter o mínimo de conhecimento do ser humano, como ele funciona. E para fazer essa jornada, você precisa ter passado por essa experiência.
É isso que faz a diferença de outras profissões, né? Para você ser engenheiro, você não precisa ter feito alguma obra, algum projeto. Você vai aprender a fazer lá no curso. Para você ser médico, você não precisa ter sido operado, né? O médico do coração não precisa ter feito uma cirurgia do coração para ser médico. Não é um pré-requisito. Agora, para o terapeuta é um pré-requisito. Se ele não passar por essa fase, ele não vai ser. Ele vai parecer ser, ele vai representar ser, mas na essência ele não vai ser. E isso está intimamente ligado ao resultado do trabalho que ele escolher fazer, seja ele qual for. Então, como que eu, Carlos, psicólogo, terapeuta, psicanalista, eu vou convencer você que a terapia funciona, que a terapia cura, que a terapia transforma o sujeito, que o autoconhecimento transforma a vida do sujeito? Como que eu vou convencer você se eu não faço isso? Não é lendo livro, aprendendo a técnica que eu vou convencer você. Da onde que vai vir a minha sensibilidade, sabe? Esse ajuste fino da alma humana. Porque o terapeuta, é necessário ele passar por esse processo de autoconhecimento, porque ele tem que olhar para suas mazelas. Ele tem que cuidar das suas feridas. Para essas feridas, para essas dificuldades não interferirem no seu trabalho. E eu vivo isso no meu dia a dia. Eu estou num processo de análise tem 20 anos, né? Já passei por... Agora eu estou na minha 5ª analista. ...20 anos. E por que que isso é necessário? Porque na minha frente vai estar um sujeito, na minha especialidade, que eu já passei pela situação que ele está passando. E ao ele relatar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a dor dele vai mexer com a minha, se ela não tiver devidamente curada. Por isso que tem que continuar fazendo terapia, porque vai mexer com você. E se mexer, você tem que trabalhar. Se não interfere, né? Teve uma live que a gente está editando ela para colocar na rede, aquela live que eu fiz no dia 8. Se você não teve oportunidade de assistir essa live, eu gostaria que você fosse lá na página e assistisse essa live do dia 8, que eu falo mais amplamente dessa questão, né? Hoje eu vou ao passar aqui, eu vou dar uma passada aqui por cima, porque é fundamental esse processo. Então, para você ser um terapeuta, nós vamos trabalhar em cima de um tripé, né? O meu objetivo aqui é trabalhar na formação do terapeuta. Eu vou formar um terapeuta do zero. E para ele ter a certificação da saúde mental extrema, para ele usar esse método, ele vai ter que passar por a terapia. Então, qual que é o tripé?
né? Eu vou usar o tripé da psicanálise, né? Eu não preciso inventar aquilo que já está pronto, está funcionando até hoje, que é a terapia individual, para você curar isso, para isso não prejudicar o seu trabalho, a supervisão, que vai ser feita, vai ser dada por mim. Você vai precisar da terapia individual e de alguém para supervisionar, para olhar tudo isso, para entender se você está usando o método certo e se teve interferência da sua dificuldade na sua leitura do paciente, para direcionar você, para você não se perder no caminho. Então é a terapia individual, a supervisão e aí, lógico, a técnica que você usa. Não precisa ser, né? Eu vou ensinar uma técnica aqui que pode acrescentar naquela que você já usa, mas para aquele que pretende ser terapeuta do zero, ele vai aprender a técnica que vai ser ensinada no curso, passo a passo, a estrutura. Mas se você levar questões suas para a sessão, para o setting terapêutico, você contamina todo o processo. É esse o cuidado que nós temos que ter. Então, quando eu digo que o lugar do terapeuta, esse lugar de escuta, deve ser um lugar sem julgamento, um lugar de não julgamento e um lugar de não saber. Quando eu falo um lugar de não julgamento, é isso. Eu não posso interferir no processo. Quem não julga, não interfere, não escolhe um lado. Por isso que é difícil sustentar esse lugar de não julgamento, o lugar do suposto saber. Se é suposto, não é saber. É um lugar de não julgamento e de não saber. Se eu não tenho trabalhado as minhas questões, eu vou romper esse princípio, que é fundamental. O terapeuta iniciante que não entende esse princípio, ele não tem resultado e ele não sabe por que os pacientes não ficam, por que os pacientes não se curam, por que os pacientes não melhoram. A questão não está no outro, a questão está no terapeuta. Né? Porque se você entendeu o ensinamento do Lacan, que o Lacan vai dizer que o inconsciente ele é estruturado pela linguagem. Então, esse sujeito que fala, ele fala do sujeito do inconsciente. Eu tenho que ouvir esse sujeito. Eu tenho que fazer essa leitura desse sujeito do inconsciente. E para isso, eu tenho que estar neutro. Então, construir esse lugar de escuta é um processo e você vai aprimorando ele com o tempo. E o terapeuta iniciante não sabe lidar ainda com essas questões e ele vai precisar de uma supervisão, uma outra visão. Uma visão maior, de alguém que tem um conhecimento maior. Porque daí, o terapeuta, você vai estar lá atuando como terapeuta, você vai passar para mim a visão que você teve do seu paciente, o que você percebeu dele. E você vai pedir a minha supervisão. Então você fez uma análise e você vai passar para mim essa análise. E eu, por conta da experiência,
nunca seja melhor, mas por conta da experiência, eu vou fazer uma meta-análise, ou seja, é uma análise de uma análise. Isso que é a supervisão. E nós vamos fazer isso junto, várias vezes. Porque é um processo. O nosso cérebro ele aprende por repetição, imersão e modelagem. Você vai precisar de um modelo para seguir esse modelo. Por isso que essa profissão é diferente de todas as outras. E exige do sujeito que almeja, que aspira essa profissão, essa dedicação e esse cuidado, e essa disciplina. Por isso que é uma jornada. Por isso que não dá para trabalhar demais. Como diz o psicanalista Donald Winnicott, ele trabalha uma questão que ele fala da mãe suficientemente boa, nem tão boa e nem tão ruim. E é esse o nosso objetivo, é ser um terapeuta suficientemente bom. O pessoal entrou por aqui, o José Claudiomiro, a Ângela Menezes, a Estela Lima, minha amiga está por aqui, o Daniel Oliveira, Cristina Kojima, Maria Melo, Eduardo Matos, meu compadre lá de Caxias, o Dr. Pedro Gil, da Fonseca, lá de Cazuza Ferreira. Você percebe como essa profissão ela é diferente de todas as outras? Então ela exige esse cuidado, porque nós vamos cuidar de pessoas, do ser humano, e o ser humano no momento de sofrimento, ele vai estar no momento de sensibilidade. Ele vai buscar a sua ajuda. A filosofia fez um trabalho para entender essa busca. Por que a pessoa busca um médico? Quando você vai ao médico, o que você busca? O que você quer? Qual que é o seu desejo quando você busca um médico? Pode falar aí, arrisca, não tem problema se você errar. Tenha medo de errar, porque não tem outro jeito de aprender. Então, quando a gente busca um médico, no senso comum, a primeira coisa que vem à nossa mente é a gente busca a cura, a gente quer resolver uma dor, uma doença, a gente quer ser curado. A Maria falou aqui a cura, é a primeira coisa que vem à mente. Mas não é isso. Não é essa a conclusão que esse estudo filosófico chegou. Quando nós buscamos um médico, nós vamos em busca do saber. A gente quer saber o que a gente tem e o que precisa ser feito para se livrar daquilo que a gente tem. Esse desconforto. Na nossa cultura. Porque nós não temos uma cultura de prevenção. A gente não vai no médico para prevenir algo, a gente só vai no médico quando a gente já tem algo. A gente tem um sintoma,
um desconforto e a gente busca um médico para saber o que é aquilo. As mulheres até vão no médico fazer algum procedimento de prevenção. As mulheres têm essa cultura de cuidar mais da saúde, porque é uma questão que está lá na cultura, na educação, que é passado. Os homens não. Os homens não gostam de ir no médico e eles só vão no médico quando está ruim. Se está doendo um pouco, é suportável, ele espera ficar ruim, espera piorar para ir no médico. Ah, não está tão ruim, dá para ir levando. A Maria colocou aqui a cura dela, falou, só falei porque você perguntou, estou treinando mais ouvir. Não, mas tem que perguntar, era isso mesmo. Mas você concorda, como estudo, né? A gente quer saber o que a gente tem. A gente quer fazer essa troca, né? E aí é assim que você aprende com o médico. E o lugar do médico não é o lugar do saber, né? Porque o segredo ele não está na resposta. O segredo ele está na pergunta. Né? Porque as pessoas acham que nós vamos ter todas as respostas. E não. Na verdade, a gente sabe fazer a pergunta correta. Você chega lá com uma dor e você quer saber o que é que você tem. Sei lá, você está com uma dor aqui do lado, aqui, e aí o médico vai fazer uma pergunta, quando que começou e tal. Vai perguntar se você comeu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa. Não tem resposta, tem a pergunta certa, direcionada. Porque ele está fazendo lá, a palavra é um exame, ele está examinando a situação. Ele está fazendo uma análise. Daí ele vai fazer algumas perguntas, vai ter um direcionamento e ele ainda não sabe. No caso do médico. Daí ele vai pedir um exame para confirmar a suspeita que ele tem. Só que nós, que trabalhamos com a doença mental, nós trabalhamos num lugar onde a gente vai lidar o tempo todo e todo o tempo com a subjetividade. Com a mente, com o inconsciente. E daí não dá para fazer exame. Aí você tem que identificar o sintoma, é o seu olhar, é o seu método, é a sua técnica, é a sua experiência que vai fazer a diferença. Essa sensibilidade. Não tem como você ter uma confirmação biológica. Você vai lá, faz um exame no sangue e aparece. Você faz um exame de imagem, faz um eletrossom, você faz um raio-x, aparece. Um eletrossom, não, um ultrassom. Hoje a gente tem a tecnologia, tem vários equipamentos modernos. Por isso que a gente está vivendo mais.
A geração dos meus avós viviam no máximo 60 anos e já eram velhos. Meu pai já se sentia velho com 45 anos. Ele queria, com 45 anos, tinha que estar aposentado já. Aposentava com 45 anos. 25 anos de serviço. 20 mais 20, 45. Se começava a trabalhar com 20 anos, 18 anos, mas a idade máxima ali era uns 45 anos, se aposentava. E daí já estava velho. E eu tô com 53 anos e eu não me sinto velho. Quero trabalhar até os 80, daí eu vou me aposentar. Se eu viver até os 87, por aí, 7 anos, acho que eu aguento sem fazer nada, porque eu já vou estar mais fraco, né? Mas hoje eu não me vejo sem trabalhar. Não quero parar de trabalhar. Não é esse o meu desejo. Mas a geração que me antecedeu, eles querem não trabalhar. É porque eu sei que eu preciso estar em movimento para não adoecer. E aí, Carlão, como é que você tá? O pessoal pergunta. Eu digo, temos aí na lida. Sempre. E aí, como é que você tá? E aí, Carlão, como é que você tá? Tudo na paz. Porque esse é o meu objetivo, minha meta. Eu preciso estar em paz para mim ter energia para mim poder trabalhar. Eu não posso perder energia. Se me tirar a paz, eu perco a energia, eu não durmo direito, eu não me alimento direito, e daí eu não vou ter condições de trabalhar, e daí eu vou ficar doente. Então, quando eu digo que esse sujeito é ele que fabrica um sintoma, é ele que faz o sintoma, você escolhe ficar doente. É uma escolha. E fazer um sintoma não tem nada de negativo, às vezes é positivo. E nós temos que entender por que esse sintoma foi feito, né? E daí você tira o efeito colateral do sintoma. Porque o que machuca, o que faz sofrer não é o sintoma, é o efeito colateral dele. A maioria das doenças são psicossomáticas. Porque o médico, olhando lá para a medicina, o médico ele não tem o poder de curar ninguém. Não tem capacidade de curar ninguém. O médico não cura ninguém. Nenhum. A função do médico é criar condições, ou seja, estabilizar. A pessoa está doente, está com sintoma, está com algum problema, ela está descompensada. O organismo dela descompensou por algum motivo. E o médico não quer saber qual que foi o motivo. Ele quer compensar. Daí ele usa medicação, usa uma intervenção medicamentosa, cirúrgica, e aí vai. Tem vários remédios. Tem uma gama lá de terapias, de remédios, de ferramentas para estabilizar esse sujeito. E quem cura, a cura está no próprio sujeito. É o desejo dele que faz a cura. Se nós usar uma visão espiritual,
Nós podemos dizer que é a fé dele que cura. É o que Jesus falava, o médico dos médicos falava. Ia lá fazer o milagre e ele dizia: a sua fé te curou. Muito louco, né? A sua fé te curou. Sua força, sua essência. Porque tudo que nós precisamos existe aí já dentro de você. Por algum motivo, você não está olhando, você não está encontrando, né? É o que a gente chama que está descompensado, tá? Você não tá, você não encontra porque você está procurando no lugar errado. Por isso que a terapia funciona. A medicina chinesa, que tem mais de 1000 anos, que é milenar, não tinha remédio. Os nossos avós não conheciam remédio, não tinha Rivotril, não tinha nada. Era erva da natureza, do chá. Tudo que precisa existe dali, inclusive o princípio ativo desse remédio que foi construído quimicamente vem desse chá que a sua avó fazia, que a minha avó fazia, que funciona. Eu estou tomando aqui uma receita milenar, que eu tomo todo dia. Água com limão. Água com limão. Só receita com limão de chá que eu aprendi com os que vieram antes de mim. Pro alcoólatra, com cachaça qualquer coisa é remédio. Limão com cachaça e tal. Mas limão com mel, limão com agrião, e aí vai. E é isso que eu tô falando, né? E o álcool, na dose certa, é um remédio também. Um xaropes e tal, tem lá. O álcool é o que passa lá, que desinfeta, que limpa, que... Então, a profissão de terapeuta, ela exige esse tipo de conhecimento. Ah, mas e a técnica? Você vai... É psicanálise, é terapia comportamental, é humanista, é hipnose. Se você não conhece o ser humano, se você não sabe dessas coisas, se você não tem um conhecimento mínimo de filosofia, de sociologia, de antropologia, de psicologia, você não entende o ser humano. Porque o ser humano ainda continua sendo o mesmo. O mesmo. Nós que somos cristãos, nós somos o mesmo lá de Davi, de Jacó, de Abraão, de toda aquela galera lá. Nós somos ainda o mesmo. O que mudou foi o conhecimento, a tecnologia, o acesso. A gente saiu de um lugar de escassez, né? Por conta do processo evolutivo, cultural, que todos tivemos. Mas eu e você, nós estamos num lugar que
Acabou de fazer 500 anos. Tem nem 600 anos. A cidade mais antiga do Brasil está aqui pertinho de mim, aqui, São Vicente. Tem 500 anos. E quem estava aqui antes de nós eram os índios. Uma tribo primitiva. E quem era esse dessa tribo que está mais próxima de nós, que está ali pertinho? Que era o detentor do conhecimento, que era o médico, né? Naquela tribo era o pajé. Ele que era o conhecedor das ervas. E era passado de geração para geração. E é interessante isso. Então, essa profissão de terapeuta, você tem que gostar desse lugar que eu estou tentando demonstrar aqui. Você tem que ter essa curiosidade. Porque se eu não entender que para entender o ser humano eu tenho que fazer esse caminho, eu tenho que ver lá a sociologia, a antropologia, para chegar aqui na psicologia e na psiquiatria. Porque antes, hoje a pessoa que busca o meu trabalho, eu sou um profissional da saúde mental. Hoje quem busca o psicólogo e o psiquiatra, há pouco tempo atrás, ia para fogueira. Era queimado. Entende? A pessoa que tem um transtorno mental, antes de conhecer, de estudar a loucura, a doença mental, era uma questão, uma visão espiritual. Era um espírito mal que essa pessoa tinha e ia para a fogueira. E hoje, no século XXI, ainda tem pessoas que têm essa visão. Então essa é a profundidade que nós temos que olhar. Por isso que precisa de tempo. Então quando eu digo aqui que eu vou te ensinar um método e uma técnica, onde você vai exercer a profissão de terapeuta, e a minha oferta é, eu vou te ensinar uma profissão de terapeuta para trabalhar com a dependência química, com as compulsões, onde você vai trabalhar 3 horas por dia e vai ganhar R$9.000. Trabalhando 3 horas por dia, você vai ter um salário de R$9.000. Que foi isso que eu consegui quando eu comecei a trabalhar. Na época, a minha meta era ganhar 10 salários mínimos. É um salário razoável para você ter uma vida que você precisa ter para ser um terapeuta. Porque você precisa trabalhar no máximo 5 horas por dia para você ter no mínimo 3 horas para fazer esse estudo. E aí você vai precisar ter um salário razoável, porque você vai ter que adquirir o conhecimento, e conhecimento é caro. Não é um livro que nem o meu que eu vendo por R$40. Um livro do Lacan, do Freud, você não compra por R$80. Não tem mais.
um compêndio, o DSM-5, estava olhando ali, tá na promoção R$220. Né? E algumas literaturas, para você ler sozinho, você não entende. Então você precisa fazer parte de um grupo de estudo. A gente precisa estudar junto. Né? E é esse suporte, essa supervisão que eu vou estar dando para você, entregando para você. Nós vamos criar um grupo onde a gente vai estudar junto. Né? Um grupo de 10, 15, 20 pessoas, não muito, para a gente trocar, fazer essa troca. A gente lê junto e cada um fala o que entende. É como o que eu estou fazendo aqui. O que você acha que a pessoa vai buscar? Daí ela respondeu. A cura. Daí eu expliquei aquele conhecimento que eu tenho. Eu também achava que nem ela. Eu achava que era a cura. Mas daí fez mais sentido para mim que é o saber. Tem que ir lá. E quando a gente tem filho pequeno, faz mais sentido ainda. A criança está ali, está chorando, está com febre. E o que pode ser? Não sei o que é. Então tem que levar no médico. Para que leva no médico? Para saber o que é. O que era febre? Era dor de garganta. Ele deu lá um antibiótico, melhorou. Não quero saber se é garganta, se é no pescoço, se é na unha. Eu quero saber onde que é, não sei onde que é. E é isso que o sujeito chega lá na sua frente. Não sei que eu tenho, tô com um negócio, uma agonia. A gente não consegue dar nome porque não sabe. Você quer que alguém entenda, pelo menos, o que você está dizendo. Porque é o mesmo exercício que a mãe faz. Você tem uma criança lá que não fala. Lembra? O inconsciente é estruturado pela linguagem. Mas o sujeito ainda não tem linguagem. Daí eu tenho que fazer uma leitura. Ele se torce muito, ele fica assim, acho que é cólica. Você faz uma leitura daquilo que você está vendo. O cocô dele está assim, a urina dele está assado. Não está comendo. Está vomitando. Sabe, é o sinal, é a leitura que eu faço, é o sintoma, é um sinal que eu levo lá para ele, e daí ele tem lá, né? Mas ele precisa de algumas coisas. Interessante, né? Miralda também chegou por aqui, seja bem-vinda. Meu amigo Rodolfo, lá de Santos, também está por aqui, seja bem-vindo. Então, a profissão de terapeuta é essa jornada. Nós temos que iniciar ela e depois não tem fim. E aí nós vamos até o fim. Né? Então, se você está gostando desse papo, quer iniciar aí uma profissão, seja bem-vindo. Você já está caminhando aí na jornada. Se você já é terapeuta e não está tendo o resultado que você espera, também você está sendo bem-vindo. Né? Independente da técnica que você use, você vai acrescentar a sua técnica, ou pode até mudar de técnica. Porque o nosso foco deve ser no resultado do paciente. Mas se eu não fizer esse trabalho em mim, de dentro para fora, eu vou ter dificuldade aí nessa jornada. Certo? Então nos encontramos amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto. E lembrando que na quinta-feira
eu vou trazer o meu amigo aqui, terapeuta, para nós dividir aí com vocês a experiência de uma outra pessoa. Vamos falar da experiência, das dificuldades, das coisas boas, né, do resultado, do benefício que cada um tem exercendo essa profissão, né? Certo? Então a gente se vê amanhã no mesmo horário. Um forte abraço, até lá e se cuidem.